Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 13. O Mundo Sem Culpa. Seção 10. A Liberação da Culpa. Você está acostumado com a noção de que a mente pode ver a fonte da dor onde ela não está. O serviço duvidoso que presta esse deslocamento é esconder a fonte real da culpa e manter longe da sua consciência a percepção plena de que ela é insana, de que a culpa é insana. O deslocamento é sempre mantido pela ilusão de que a fonte da culpa, da qual se desloca a atenção, tem que ser verdadeira e tem que ser assustadora. Ou você não a teria deslocado para o que acredita ser menos amedrontador. Está então disposto a olhar para todos os tipos de fontes, desde que elas não sejam a fonte mais profunda com a qual não tem qualquer relacionamento real. Então a gente prefere acreditar em ilusões. Nós não queremos olhar para a verdadeira fonte da culpa para então descobrir que essa culpa é uma ilusão criada pelos nossos medos e pelas nossas crenças. As ideias insanas não têm nenhum relacionamento real e é por isso que são insanas. Nenhum relacionamento real pode se basear na culpa, nem sequer reter uma pequena mancha de culpa para macular a sua pureza, pois todos os relacionamentos que a culpa tocou são usados só para evitar a pessoa e a culpa. Que estranhos relacionamentos você fez com esse estranho propósito? É uma exclamação aqui. Você se esqueceu de que os relacionamentos reais são santos e não podem ser usados por você de forma alguma. Isto é, esses relacionamentos não podem ser usados por nós com o propósito de manipular as pessoas e as circunstâncias. São usados exclusivamente pelo Espírito Santo e é isso o que faz com que sejam puros. Se você desloca a sua culpa e a coloca sobre eles, sobre os relacionamentos, sobre as outras pessoas, o Espírito Santo não pode usá-los. Então, deixa de ser um relacionamento santo quando a gente desloca, quando a gente coloca a culpa nos outros. Pois, se primeiro você utiliza esses relacionamentos para os teus próprios fins, o que deveria ter dado ao Espírito Santo, ele não pode usá-lo para a sua liberação. Ninguém que queira se unir de qualquer modo com qualquer outra pessoa para a sua salvação individual vai achá-la nesse estranho relacionamento. Esse tipo de relacionamento não é compartilhado e, portanto, não é real. Por que ele fala isso? Porque o relacionamento visando a nossa própria salvação individual, ele está baseado no egoísmo, mesmo que de forma inconsciente. Então, a gente procura relacionamentos buscando segurança, buscando poder, status, prazer, através desses relacionamentos que estão apenas tentando suprir um vazio no nosso próprio ser. Em qualquer união com um irmão, na qual busque colocar nele a sua culpa, ou compartilhá-la com ele, ou perceber a culpa dele, você se sentirá culpado. E nem encontrará satisfação e paz com ele, porque a sua união com ele não é real. E verá culpa nesse relacionamento porque lá você a terá colocado. É inevitável que aqueles que sofrem de culpa tentem deslocá-la porque acreditam nela. Ou seja, todos aqueles que sofrem de culpa, que acreditam na culpa ou de si mesmos ou dos outros, está projetando essa culpa. Apesar disso, embora sofram, não olharão para dentro e não permitirão que ela se vá. Dessa forma, mesmo sofrendo por ter projetado a culpa, essas pessoas não irão buscar a causa real, que é onde a culpa verdadeiramente está, e com isso também não permitirão que essa culpa seja desfeita, porque enquanto a gente não olha, não reconhece a causa da culpa, não tem como a gente desfazê-la.
e por não reconhecê-la, nós ficamos aprisionados nessa culpa. Eles não podem ter o conhecimento de que amam e não podem compreender o que é o amor. Sua preocupação principal é perceber a fonte da culpa fora de si mesmos, além do seu próprio controle. Mais uma vez aqui, né? Projeção da culpa, medo de olhar para dentro, é a tentativa de controlar as pessoas e as situações em benefício próprio. Quando afirma que é culpado, mas que a fonte da culpa está no passado, não está olhando para dentro. O passado não está em você, porque o passado, gente, já foi e precisa ser liberado. As suas estranhas associações com o passado não têm significado no presente. No entanto, você permite que elas se interponham entre você e os seus irmãos com quem não encontra quaisquer relacionamentos reais. Eu vou retomar essa frase. No entanto, você permite que as associações que você fez entre passado e presente se coloquem entre você e os seus irmãos, com os quais você não encontra quaisquer relacionamentos reais. E ele traz uma pergunta aqui. É possível usar os teus irmãos como um meio de resolver o passado e ainda assim vê-los como eles realmente são? É claro que não, porque se estamos projetando os nossos sofrimentos e as nossas dores, mesmo que de forma inconsciente, estamos projetando nos outros, nós nunca vamos percebê-los como eles realmente são. E aí a gente perde a oportunidade de fazer curas incríveis com essas pessoas. A salvação não é achada por aqueles que usam seus irmãos para resolver problemas que não existem. Você não quis a salvação no passado. Iria então impor os teus desejos vãos ao presente e esperar achar a salvação agora? Outra pergunta, desejos vãos aqui, né? Desejos vazios, sem conteúdo. Esteja determinado a não ser como já foi. Não use nenhum relacionamento para te prender ao passado, mas com cada um deles, nasce de novo a cada dia. Olha que lindo! Ele pede que estejamos determinados a não ser mais como a gente já foi e não usar nenhum relacionamento para continuar aprisionados ao passado. Mas com cada pessoa que a gente estabelecer qualquer tipo de relacionamento, ele fala que é importante que nós nasçamos de novo a cada dia. Então a mudança é contínua. Se eu não dei conta de me relacionar melhor hoje, amanhã eu procuro me relacionar melhor um pouco mais. Eu avanço um pouco mais no meu processo, porque é sempre uma tomada de consciência. 1 minuto e até menos será suficiente para te libertar do passado e entregar a sua mente em paz à expiação, ou seja, ao processo de salvação. Somente quando todas as pessoas forem bem-vindas para você, assim como você quer ser bem-vindo para o seu Pai, é que não verá culpa nenhuma em você mesmo, pois terá aceito a expiação que brilhou dentro de você por todo o tempo em que esteve sonhando com a culpa, sem querer olhar para dentro e ver, ou seja, sem querer se autorresponsabilizar. Ele trouxe aqui que somente quando todas as pessoas forem bem-vindas para nós, é que nós também seremos bem-vindos para Deus. No caso aqui, essas pessoas serem bem-vindas é quando nós não estivermos mais nos processos de rejeição, de negação, de julgamento contra o outro, né, de críticas, porque é somente liberando essas projeções é que também a gente será liberado. Enquanto acredita que a culpa é justificada de alguma forma em qualquer um, não importa o que ele faça, você não olhará para dentro, onde sempre iria achar a expiação. E a expiação, trazendo novamente, é a cura. O fim da culpa nunca virá enquanto você acreditar que há uma razão para ela. Pois tem que aprender que a culpa sempre é totalmente insana e não tem razão de ser. O Espírito Santo não busca dissipar a realidade,
Se a culpa fosse real, a expiação não seria, ou seja, a expiação não existiria se a culpa realmente fosse verdadeira. Então a culpa é uma ilusão, gente, da nossa mente que tenta nos aprisionar no passado, nas dores e nos sofrimentos. O propósito da expiação é o de dissipar, ou seja, desfazer as ilusões, e não o de estabelecê-las como reais e então perdoá-las. O Espírito Santo não mantém ilusões em sua mente para te assustar e nem as mostra a você de maneira amedrontadora para demonstrar do que ele te salvou. Por que ele não faz isso? Porque isso é um mecanismo do ego. O ego, sim, está o tempo todo nos colocando medo, nos mostrando a culpa, evidenciando a culpa para a gente ficar aprisionado a ele. Aquilo de que ele te salvou se foi, no caso aqui o Espírito Santo. Não dê realidade à culpa e não veja razão para ela. O Espírito Santo faz o que Deus quer que ele faça e sempre fez assim. Ele tem visto a separação, mas conhece somente a união. Ele ensina a cura, mas também conhece a criação. Ele quer que você veja e ensine como ele faz e através dele. Entretanto, o conhecimento que ele tem, você ainda não tem, embora seja seu. Porque esse conhecimento já está em nós. Só que a gente ainda, como estamos muito aprisionados aos sofrimentos, nós ainda não conseguimos acessar esse conhecimento sem a ajuda do Espírito Santo. Agora te é dado curar e ensinar para fazer o que vai ser o agora. Então, agora aqui, essa palavra, tanto no começo quanto no final dessa frase, está com uma letra em itálico, está selecionada, marcada diferente. Então, vou ler novamente. No momento presente, te é dado curar e ensinar para fazer o que vai ser o agora aqui no sentido de eternidade, o que vai ficar para a eternidade, porque o agora também se expande para a eternidade. Por enquanto, ainda não é agora. O Filho de Deus acredita que está perdido em culpa, sozinho em um mundo escuro, onde a dor que vem de fora o pressiona em toda parte. Quando tiver olhado para dentro e visto a radiância que se encontra lá, se lembrará do quanto seu pai o ama. E parecerá inacreditável que ele jamais tenha pensado que seu pai não o amava e olhava para ele como um condenado. No momento em que reconhecer que a culpa é insana, totalmente injustificada e totalmente sem razão, não terá medo de olhar para a expiação e de aceitá-la completamente. Eu vou retomar só um pedacinho aqui que ele disse que quando a gente olhar para dentro e ver a radiância que se encontra em cada um de nós, nós nos lembraremos o quanto Deus nos ama e também vai parecer inacreditável que cada um de nós, jamais tenha pensado que Deus não nos amava. Olha que incrível! Você que não tem sido misericordioso para contigo mesmo, não te lembra do amor do seu Pai. Ou seja, nós que temos sido bastante cruéis com nós mesmos, temos criado muitas barreiras que impedem a gente de acessar o amor de Deus. E, olhando sem misericórdia para os teus irmãos, não se lembra do quanto você o ama, do quanto nós amamos a Deus aqui, porque Deus está manifestado em tudo e em todos. Entretanto, isso é para sempre verdadeiro. O que é sempre verdadeiro? Que Deus está em todos. Na paz brilhante dentro de ti, está a perfeita pureza em que você foi criado. Não tenha medo de olhar para a bela verdade em você. Olha através da nuvem de culpa que turva a sua visão e olha para o que vem depois da escuridão, para o lugar santo, onde você verá a luz. O altar para o seu pai é tão puro quanto o próprio Deus que o ergueu
para Ele mesmo. Nada pode afastar de você o que Cristo quer que você veja. A sua vontade, no caso aqui a vontade do Cristo, é como a de seu Pai. E Ele oferece misericórdia a toda criança de Deus, assim como Ele quer que você faça. Libera da culpa do mesmo modo como quer ser liberado. Não há nenhum outro modo de olhar para dentro e ver a luz do amor brilhando tão constantemente e com tanta segurança quanto o próprio Deus tem sempre amado o seu filho, e também como o seu filho o ama, porque a nossa alma está buscando esse encontro com o nosso Criador o tempo inteiro. Só que a gente fica cego para isso quando a gente não libera nem os outros e nem a gente mesmo das culpas. Não existe medo no amor, porque o amor é sem culpa. Você, que sempre amou o teu pai, não pode ter medo, por nenhuma razão, de olhar para dentro e ver a sua santidade. A sua culpa não tem razão, porque ela não está na mente de Deus, que é onde você está. E isso é razão que o Espírito Santo quer restaurar em você. Ele, no caso aqui o Espírito Santo, removerá todas as ilusões. Tudo o mais, ele quer te fazer ver. E na visão de Cristo, ele vai te mostrar a pureza perfeita que está para sempre dentro do Filho de Deus. Você não pode entrar em nenhum relacionamento real com nenhum dos filhos de Deus, a não ser que os ame a todos e igualmente. O amor não é especial. Se você seleciona uma parte da filiação para o teu amor, está impondo a culpa a todos os seus relacionamentos e fazendo com que todos sejam irreais. Você só pode amar como Deus ama. Não busque amar de modo diferente do dele, pois não há amor à parte do amor de Deus. Até que você reconheça que isso é verdadeiro, não terá nenhuma ideia de como é o amor. Ninguém que condene um irmão é capaz de se ver sem culpa e na paz de Deus. Se ele é sem culpa e está em paz, mas ele mesmo não vê, ele é delusório e não olhou para si mesmo. Então, ele está enganado, acreditando em ilusões ainda. Aí fala que está em paz, ou realmente pode ser que esteja em algum momento da vida que esteja mais pacífico, mas que mesmo assim ele não olhou para dentro de si mesmo e não viu que isso também é uma ilusão. Porque a verdadeira paz, ela é contínua, apesar de todas as situações, apesar das mudanças que a vida vem nos trazer. E ele pede que sempre que algum irmão estiver enganado ou equivocado nesse sistema do ego, que a gente diga a seguinte frase: eis aqui o Filho de Deus, olha para a sua pureza e para. Em quietude, olha para a sua santidade e dá graças ao seu Pai, porque nenhuma culpa jamais o tocou. Olha que lindo isso. Nenhuma ilusão que possa jamais ter mantido contra ele tocou a inocência dele de forma alguma. No caso aqui, nenhuma ilusão que a gente tenha tido contra qualquer irmão jamais poderia ter diminuído a inocência dele mesmo. A pureza resplandecente do seu irmão, totalmente intocada pela culpa e totalmente amorosa, está brilhando dentro de você. Vamos olhar para ele juntos e amá-lo, pois no amor a ele está a sua inculpabilidade. Apenas olha para ti mesmo e o contentamento e a apreciação pelo que você vê banirão a culpa para sempre, ou seja, irá eliminar a culpa para sempre. Agora tem outra frase do Cristo: graças te dou, Pai, pela pureza do seu Santíssimo Filho, a quem tu criaste sem culpa para sempre. Como você, a minha fé e a minha crença estão centradas naquilo que é o meu tesouro. A diferença está em que eu amo somente o que Deus ama comigo e por causa disso eu te valorizo além do valor que você estabeleceu para ti mesmo.
Eu te valorizo com o mesmo valor que Deus colocou em você. Eu amo tudo que Ele criou e ofereço a isso toda a minha fé e toda a minha crença. Minha fé em você é tão forte quanto todo o amor que eu dou ao meu Pai. Minha confiança em você é sem limites e sem medo de que não vá me ouvir. Eu agradeço ao Pai pela tua beleza e pelas muitas dádivas que você vai permitir que eu ofereça ao reino, em honra da sua integridade, que é de Deus. Que lindo, né, gente? Espero realmente que a gente vá ampliando o amor e essa aceitação da vida cada dia um pouquinho mais. Que o louvor seja dado a você que faz com que o Pai seja um com seu próprio Filho. Sozinhos, todos somos pequenos, mas juntos brilhamos com um fulgor tão intenso que nenhum de nós, por si mesmo, pode sequer imaginar. Diante da radiância gloriosa do reino, a culpa se desmancha e, transformada em benignidade, nunca mais será o que foi. Cada reação que você experimenta será tão purificada que poderá ser usada como um hino de louvor ao teu Pai. Vê apenas louvor a Ele no que Ele criou, pois Ele nunca cessará o seu louvor por você. Unidos nesse louvor, estamos diante da porta do céu, onde, com toda certeza, entraremos na nossa impecabilidade. Deus te ama. Poderia eu, então, não ter fé em você e amar a Deus perfeitamente? Olha que lindo isso, gente. A pergunta que ele deixa aqui no final dessa sessão. Como pode o próprio Jesus Cristo não amar a cada um de nós e amar a Deus? Porque nós somos a expressão desse Deus maravilhoso. E é por isso que cada um de nós deve amar toda a criação de forma ilimitada. É lindo demais. Fim da leitura do livro-texto.